Boa noite, boa noite, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Que bom que estamos aqui. Que bom que chegamos para mais um ITK Comenta. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, ITK Comenta é um quadro que nós temos semanalmente, às terças-feiras, às 19 horas, onde nós batemos um papo, falamos sobre temas diversos, respondemos algumas perguntas. Cá estamos para o nosso encontro semanal. Semana passada não tivemos esse nosso momento, porque estávamos no Expansão de Consciência. Essa semana estamos aqui. Olá, boa Boa noite noite. a todos, bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, meninos. Boa noite, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindos ao nosso encontro semanal. Nosso encontro semanal. Temos muitas perguntas? Temos bastante, né? Aqui na minha página tem um monte. Tem muitas mesmo. Muitas perguntas. Essa é uma semana cheia de perguntas. Que Cheia assim de compromissos, cheia de perguntas. Cheia. Uma semana cheia. Que bom. Muito bem, vamos lá. Bom dia. Pessoas em tratamento de depressão podem fazer o LT? No modo geral, pode, né? O Leader Training é um processo realmente muito intenso, muito profundo, o que evidentemente traz também uma transformação muito grande. E por conta disso, a gente tem todo um processo de procedimento, enfim, de segurança, onde qualquer um, independente se você passa por tá no tratamento de depressão ou qualquer coisa assim, vão passar por uma entrevista médica, vou chamar assim. Tem um primeiro questionário que você vai responder online. Esse primeiro questionário, dependendo do que for respondido ali, vai sim impedir a sua participação. Tem algumas questões que são impeditivas. Se tiver alguma coisa que a gente fique na dúvida, o médico da equipe vai fazer contato antes de você seguir com a sua inscrição. Se der tudo certo, você vai para o curso. E lá no curso, novamente, você vai ser entrevistado pela equipe de médicos, psicólogos e terapeutas. E muitas vezes o que a gente vai fazer é acompanhar muito de perto todo o seu processo. Não que você seja melhor do que algum outro treinando, mas tem algumas situações onde as pessoas já estão mais fragilizadas, já estão com alguma questão e que precisam ter um acompanhamento um pouco mais de perto para conseguirem participar do treinamento como qualquer outra pessoa. Então, sem conhecer o seu caso especificamente, de uma forma muito generalizada, como você perguntou aqui, está em tratamento de depressão? Pode, pode. Talvez não seja o mais indicado e a gente tem como saber disso por todos esses filtros que a gente tem durante a inscrição do Leader Training, se não é o adequado para você estar lá. Acho que está respondido, né? Respondido. O que significou esse olhar? É um olhar 43. Não. Como sair de um estado de sofrimento, mesmo meditando, não consigo sair? Eu não vou responder exatamente o que você perguntou, eu vou te fazer uma outra pergunta. Se você quer sair desse estado de sofrimento, né? A gente, nesse último módulo do Expansão de Consciência, semana passada, a gente estava trabalhando com os alunos justamente a questão do desapego. E aí, muito quando a gente olha para essa questão do apego, quais são os ganhos secundários que as pessoas têm com esse apego. E quando você fala, né, sair do estado de sofrimento, isso é um comportamento. E qual é o ganho que você tem tendo este comportamento? Qual é o comportamento? Ficando apegado ao estado de sofrimento. Não sei se você já consegue reconhecer qual é esse ganho. Muitas vezes você vai ganhar atenção,
muitas vezes você vai ganhar carícias, muitas vezes você vai ganhar reconhecimento. E se eu tô focado no que eu ganho, mesmo querendo mudar aquele comportamento, eu não vou mudar. É óbvio. Entende? Então a pergunta que eu estou te fazendo é: a meditação pode ser um caminho? Sim, pode. Mas se não está sendo suficiente, eu te convidaria a olhar qual é o ganho, qual é o benefício que você tem tendo esse comportamento. Qual comportamento? Ficando no estado de sofrimento. Sim. Muito bom. Junto com isso, talvez você precise perceber que se tem uma situação na sua vida onde o resultado não está exatamente como você gostaria, né, a forma como você se relaciona com isso, é porque você está agindo de uma maneira diferente daquela que você deveria agir. Então, quando você diz eu não consigo sair deste estado de sofrimento específico, que de outros você consegue, né? Que tanto é que já saiu várias vezes, e a meditação é um excelente recurso. O que é que está faltando para você sair desse? E reconhecer o que está faltando para você sair desse é um grande ponto. Então, se você estivesse aqui conosco, certamente a gente perguntaria para você: por que é que não consegue sair? O que é difícil? Me falta recurso? Me falta compreensão do ganho secundário, por exemplo? Eu não compreendo qual é o benefício que eu tenho com isso. Ou não, me falta o plano B, que seria o plano seguinte, o próximo passo em relação a essa situação. Então a gente precisaria entender com você por quê. Né? Por que, que de outras você sai e dessa você não sai? Não há uma receita para isso, a gente precisaria investigar. Mas, certamente, está faltando recurso. Né? Quando a gente tem uma prova que é muito difícil para a gente fica enroscado, é porque a quantidade de recurso que a gente precisa para passar por aquilo é maior do que. Ó, corações. É maior do que a quantidade de. É maior do que a quantidade de recursos que você precisaria. Né? Então, se você precisa de mais recurso, vai em busca desses recursos. O processo de autoconhecimento pode ser um recurso, o LT pode ser um recurso, a terapia pode ser um recurso, a leitura pode ser um recurso. As sugestões que nós demos aqui podem ser um recurso para você dar mais um passo e pensar sobre isso. Mas o que você está fazendo com essa pergunta já é um próximo passo. É reconhecer, tem algo aqui que está difícil para mim e eu quero encontrar de que forma eu quero sair. Então, só o fato de você trazer essa pergunta nos mostra o quanto você de fato tem vontade de sair desse lugar ou quanto isso está te incomodando. Agora a gente precisa aumentar essa quantidade de recursos que você tem aí para poder dar o próximo passo. Perfeito. E junto com isso, na verdade é exatamente isso, você observar o que está acontecendo, se tem algum apego, ou se está faltando recurso, de que forma, o que está acontecendo que está te mantendo nesse lugar. E uma possibilidade que eu acho que vale a pena você olhar é, se você não está ainda neste lugar, porque você fala, estou em um estado de sofrimento. O estado de sofrimento vem devido a algo que você criou, o que aconteceu, o que você passou, o que você está imaginando que vai passar. Então, percebe se você não está, se você está no passado, vivendo o passado, e esse passado te trouxe sofrimento, você está num estado de sofrimento. Se você está projetando algo do futuro, e esse futuro que você projeta é uma tragédia, é um futuro difícil, é um futuro dolorido, você está em estado de sofrimento. Experimenta viver só o presente. Só o presente, com aquilo que o presente traz. Porque se você ficar só no presente, se você abrir mão do que já aconteceu, e eu sei que não é fácil, mas é que a vida é assim mesmo. A gente tem que tomar a vida com o que ela traz, com o que ela é, a gente tem que seguir com isso. Então, observa assim: se você ficar no presente agora, o que que eu tenho hoje do presente? O que está me fazendo sofrer hoje? Esse sofrimento meu é algo do passado, é algo do futuro, ou é agora? O que que é agora que está me provocando isso? Observe, é uma autoanálise mesmo. Observe também se você não está exigindo desse presente agora uma reparação. Se você não está exigindo hoje que seja reparado algo que aconteceu lá atrás. Observe se hoje você não está exigindo que as pessoas sejam diferentes do que elas são. Porque as pessoas nem sempre podem fazer diferente, nem sempre podem mudar. Então, observe se não tem um nível de exigência muito grande
de você para o seu entorno que está te gerando essa angústia, ou esse sofrimento, ou manter-se nesse lugar. Muito bem. O que fazer quando falta motivação? Essa a gente respondeu, acho, da última vez já, né? Tá, mas vamos Se não responder da de novo. última, em alguma, né? É. Porque essa é uma pergunta frequente. Eu vou colocar o que eu falei da última vez, né? Eu acho extremamente normal faltar motivação. Muitas vezes a gente acorda cansado, a gente acorda triste, a nossa vida não é uma constante alegria, evolução maravilhosa, etc. Vou dar um exemplo até mais real para vocês essa semana. Hoje eu atendi 3 clientes que estavam na expansão, semana passada. Então saíram de um curso, olharam para uma série de questões. Todos eles estavam se sentindo extremamente cansados. Ou seja, não tinha motivação, não estava com um gás total lá em cima para fazer tudo que tem que fazer. Agora, todos eles tinham consciência, ou seja, o lado adulto, tinham consciência do que precisavam fazer, estavam fazendo aquilo que precisava ser feito. Então, quando faltar motivação, você aciona o seu lado adulto, consciente, que sabe o que precisa fazer e faz aquilo que tem que ser feito. Simples assim, com vontade ou sem vontade. Exato. Outra coisa que ajuda muito é perguntar para você o que é que você quer fazer, né? Com essa sua falta de motivação. Porque uma possibilidade é como o Rafa disse. Eu não estou com muita vontade de... Vou dar um exemplo. Hoje eu fui à academia mais cedo do que geralmente eu vou. Então, hoje eu fui à academia às 5h30. Bem cedo para mim. Geralmente eu não vou nesse horário, né? E aí, quando tocou o meu relógio, eu disse, eu não vou. Muito cedo, estava escuro, preguiça. Então, me faltou motivação nesse movimento. E eu poderia ter tomado uma decisão que seria, vou dormir mais um pouco, hoje eu não vou à academia. E tá tudo bem. Essa é a vida. Às vezes as pessoas falam, você não pode pensar nisso, você tem que... Mas, às vezes, você pode não ir. Agora, com qual consciência? De que tem uma consequência. Não ir tem uma consequência. Ir tem uma consequência, da mesma forma. Então, quando você diz, estou sem motivação, eu te pergunto, então você quer fazer o que com isso? Se é um extremo, tem que fazer tudo mesmo sem motivação. É uma prisão. O outro extremo é, quando eu não tenho vontade, eu não faço. É outra prisão. O nosso objetivo do autoconhecimento é te dar o recurso necessário para dizer, não sinto motivação agora. Tenho 2 caminhos. Faço sem vontade ou não faço. Ponto. Decidi, qualquer um dos 2 é possível para mim, lido com as consequências e sigo em frente. Até o próximo momento, onde eu vou sentir a falta de motivação de novo. E aí, como é que eu ajo nesse contexto? Ajo assim ou ajo assado? Sempre com consciência. O problema é quando a gente é refém de um movimento. Que a gente só sabe agir daquele jeito porque não tem compreensão do que está acontecendo conosco. Então, se perceba e tome a decisão. Com a consciência de que as consequências são suas, né? Porque muitas vezes a gente fica esperando alguém tomar essa decisão pela gente. Não quero ir à academia, não quero fazer dieta. Ok, é direito seu, mas tem consequência. Não, nunca, quando eu não estou com vontade, nunca eu posso não fazer nada, nunca posso abrir mão. Eu sempre tenho que fazer alguma coisa. Também tem uma consequência. Tem algumas pessoas que entram nesse lugar. Elas exigem constantemente delas, mesmo quando elas não estão com vontade. Eu, pessoalmente, confesso que eu geralmente tendo a este lado do espectro, né? De ter que fazer, mesmo sem vontade. Eu vou e faço. Então, eu sou quase que uma máquina nesse contexto de dizer tem que fazer, pronto, acabou, vai. Tem... Só que eu sei que isso, num extremo, também é prejudicial para mim, né? O Rafa me diz isso muitas vezes. Relaxa, agora é só para descansar. Hoje está tudo bem ficar na cama até mais tarde. Hoje está tudo bem acordar mais tarde. Eu já começo a me dar um negócio. Mas isso é meu. Eu tenho essa consciência. Então eu preciso trabalhar isso em mim, porque senão eu fico escravo de um comportamento. Quando eu não estou com vontade, eu sempre tenho que fazer. Então o autoconhecimento nos dá esse jogo de cintura. De dizer o que é que eu faço, né? Por aqui ou por ali. Muito bom. E vamos simplificar também um pouco as coisas, né? Hoje eu estava com uma pessoa, enfim, aconteceu, ela se distraiu, foi trocar de celular, se distraiu e resetou
o celular antigo antes de passar todos os dados para o novo e não tinha nuvem, enfim. Então ela veio com a questão assim, o que que o universo quer me mostrar? O que aconteceu? De que forma o universo trabalhou para fazer isso? Eu falei, mas quem falou que foi o universo? Pura e simples distração sua. Minha querida, onde você estava com a cabeça na hora que você, na empolgação, foi lá, deletou um programa inteirinho sem ter transferido ainda os dados para o outro? Aí ela olhou assim, falei, vamos simplificar. Às vezes a gente quer uma explicação muito bacana sobre alguma coisa. As decisões que nós tomamos refletem no nosso amanhã, na nossa hora seguinte, no nosso mês seguinte, no nosso dia seguinte. Então, nós tomamos boas decisões ou más decisões. Essas decisões refletem no momento seguinte. Mas talvez o que eu acho que é importante aqui é a gente simplificar as coisas. Então, o que fazer? Não tem uma receita do que fazer. Se arruma uma motivação. Arruma uma motivação. Se precisa de fazer, arruma uma motivação. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. No Leader Train, tem vários coffee breaks, a gente fica lá de sexta a domingo, então tem vários coffee breaks. Tem um coffee break que é do domingo pela manhã, que tem um negocinho que chama bolinha de queijo. É um salgadinho frito assim, ó, a cara dos meninos. É um salgadinho frito assim, que é um espetáculo. Aquilo é um espetáculo. Não tem uma pessoa que não goste daquela bolinha de queijo. E eles fazem fritinha na hora, quentinha, você morde o queijo até puxa assim. Enfim, eu não como. Eu não como. Aí as pessoas falam, mas como que você consegue? Não é nenhuma motivação fora do normal. A motivação é a seguinte: eu tenho gastrite. Se eu como aquela bolinha de queijo, eu vou passar mal pouco tempo depois. Eu vou ficar o resto da tarde de domingo com o estômago ruim, com a boca ruim, salivando, indisposta, com aquele negócio, vou ter que tomar remédio. Então, a minha motivação é uma coisa muito espiritual, uma coisa, nossa, como ela tem força de vontade. Não, não é não. A minha motivação é, hoje eu quero passar mal, hoje eu não quero passar mal. E tem dia que eu escolho passar mal. Não, hoje eu estou com muita vontade. Eu vou comer uma bolinha de queijo. Eu sei que eu vou passar mal, eu sei que eu vou ficar indisposta, mas eu quero comer e eu vou comer. E eu pago o preço que eu vou pagar para comer a bolinha de queijo. Agora, 99% das vezes, eu não estou afim de pagar esse preço. Então, qual é a minha motivação? Não passar mal. É simples. Percebe como é simples? É do dia a dia, é o cotidiano. Escolho não passar mal, escolho passar bem o resto do domingo, ficar bem o resto do domingo. E para isso eu tenho que abrir mão de agora esse desejo infantil de que tudo que eu quero eu posso, e não é tudo que eu quero eu posso. Tem coisas que eu posso, tem coisas que eu não posso. Essa é uma que eu não posso. Então, simplesmente minha motivação é não passar mal. Vou lá e não como. Então, às vezes, sua motivação está do seu lado. É uma coisinha pequenininha. Que você vai, isso eu quero, ou isso eu não quero para mim. Olha para o simples. Com certeza você vai achar uma motivação para você fazer o que você precisa fazer. Gente, tá difícil bloquear aqui. Por que demoro muito tempo para atrair novos relacionamentos? Não sou vidente, né? Não sei o que te leva a demorar a atrair novos relacionamentos. A pergunta que eu te faria é se você está aberto a novos relacionamentos, né? Porque muitas vezes... Eu vou contar uma história para vocês que eu acho que vai ficar mais fácil de entender isso. O nosso professor de constelação familiar, ele brincando sério, né? Que hoje as pessoas elas fazem assim: eu quero me relacionar. Aí não importa se você quer se relacionar com homem ou com mulher, mas aí você fala assim: imagina que você vai comprar uma casa, sabe? Quando você tá lá no site da imobiliária e aí você tem os campos a serem preenchidos. Então, assim, bairro, se você quer casa, apartamento, loft, quantos quartos, quantos banheiros, bababá, enfim, 1000 filtros. Aí ele brinca que as pessoas, elas falam assim, eu quero me relacionar. Aí você quer se relacionar, teoricamente, você tem lá uma infinidade de pessoas a se relacionar. Só que aí você começa a colocar os filtros. Quais filtros? Tem que ser solteiro, tem que trabalhar
com tal coisa, tem que fazer esporte, não pode fumar, já tem que ter tido filho, uma série de exigências. A hora que você vai dar o pesquisar, cumprindo todas os pré-requisitos que você colocou, os filtros que você colocou, sobra ali 2 pessoas. Uma você acha feia, a outra você não gosta. Então você não quer se relacionar. E aí o que esse professor ele coloca muito é que as pessoas muitas vezes elas têm um grau de exigência ao buscar uma outra pessoa que na verdade elas não querem se relacionar, elas querem alguém que ocupe um espaço de acordo com tudo aquilo que elas querem. Isso não é se relacionar, entende? Então assim, quando você pergunta, né, por que demoro muito tempo para atrair novos relacionamentos? Não sei te dizer por que você demora. Agora, o que eu te convidaria a olhar é o que você está fazendo para atrair novos relacionamentos. De que forma você está aberto a ter novos relacionamentos. Sim. Exato. Né? Quais são as ações concretas que nos levam para esse lugar? É como uma pessoa que diz assim, eu não sei por que eu não emagreço. Não sei por que eu não consigo atrair um corpo esbelto ou uma vida saudável. O que você está fazendo para isso? Né? Então, se eu quero atrair novos relacionamentos, eu prefiro ainda ir em busca do que atrair, né? Porque relacionamento, a gente se abre para um movimento, vai em busca das coisas e as coisas acontecem porque também dependem de um movimento externo, né? Mas o que eu estou fazendo, né? Eu procuro me relacionar, procuro conhecer novas pessoas, eu vou a lugares onde isso faz sentido para mim, né? Eu tenho uma cliente que ela fala, tá tão difícil arrumar relacionamento hoje, aí eu perguntei para ela, você está procurando onde? Ela fala, eu só acho gente que só quer saber de festa, que só quer saber de ser solteiro, que só quer saber de beber. Eu falei, mas você está procurando onde? Ela falou, na balada. Na balada, geralmente, você vai encontrar quem gosta de festa, você vai encontrar quem gosta de curtir, né? Agora, se você quer conhecer um outro tipo de pessoa, que tem outros interesses, você precisa ir em busca desse tipo de movimento. Né? Então, se eu quero pessoas que gostam de arte, que gostam de museu, eu vou ao museu, eu vou à galeria, eu faço programas que são culturais. Se eu gosto de pessoas, se eu não quero pessoas que têm interesse, por exemplo, por gastronomia, por comida, então eu vou a restaurantes, eu posso fazer um curso de gastronomia. Aí eu gosto de pessoas que gostam de viajar. Então, eu posso fazer uma viagem em grupo, eu posso fazer um cruzeiro, eu posso fazer um determinado caminho, vou para isso, vou para aquilo. Então, o quanto você está dedicando de tempo e energia, de fato, para encontrar um relacionamento? Porque muitas vezes nós ficamos parados aqui no nosso lugar e dizendo, preciso atrair um relacionamento, preciso atrair um relacionamento, preciso atrair um relacionamento. Sim, mas, né? O que você está fazendo para esse movimento? Então, a minha sugestão é colocar um pouco o foco nessa ação, para que a gente não fique muito num lugar que isto chegará até mim. Sim, mas desde que eu esteja aberto, desde que eu faça também os movimentos. E o segundo ponto, né, além desse que o Rafa colocou, que é um ponto interessante sobre as exigências, é olhar para mim e dizer o quanto eu sou interessante para um novo relacionamento. O quanto eu cuido, o quanto eu me cuido para ser uma pessoa bacana, o quanto eu me cuido para ser uma pessoa que é agradável, que tem uma boa conversa, que tem um bom papo, que tem um bom aspecto, que tem. Porque tudo isso é um conjunto. Né? Como é que eu me valorizo? O quanto eu me valorizo? Né? Eu me relacionaria comigo? Essa é uma pergunta muito importante. Quando você olha para você no espelho, quando você olha para você em termos de conteúdo, quando você olha para você em termos de conduta, você se relacionaria com você? Você é uma pessoa que valeria a pena? Se você responder de bate-pronto, sim, que bom, isso está, né, isso tá construindo, está fazendo movimento. Agora, se você tiver algumas dúvidas do tipo, esse meu comportamento aqui é meio complicado, acho que aqui eu também preciso melhorar. Então, é também investir nesse movimento de nos tornarmos pessoas interessantes para um relacionamento, né? Interessantes para a vida, para o movimento. Muito bom. E eu vou trazer uma reflexão um pouco antes ainda dessa.
Porque na sua pergunta aqui, se o Rafael leu corretamente, você fala no plural, porque demoro muito tempo para atrair novos relacionamentos. Aí eu vou trazer uma outra pergunta. O que está acontecendo que você tem tanta necessidade de outro relacionamento? Outro relacionamento, são novos relacionamentos? O que aconteceu com o anterior? E o anterior do anterior? E o anterior do anterior? O que está acontecendo? Qual é a exigência? Qual é a falta? Qual é a expectativa? O que que te faz trocar tanto de relacionamentos? Ou acumular tantos relacionamentos? Qual é a falta que existe aqui dentro de você, que talvez você esteja exigindo que o outro cumpra, que o outro preencha, e aí o outro vem e não me preenche, então não é satisfatório, já vou buscar um outro. Aí eu busco um outro, mas esse também não resolveu muito problema, já vou buscar um outro, e já vou buscar um outro, e já vou buscar um outro. Porque quanto tempo para atrair novos relacionamentos? Quantos relacionamentos vão ser necessários? Até você olhar um pouquinho e falar: o que está acontecendo aqui? O que eu estou buscando no outro? O que eu estou esperando que o outro faça por mim, que o outro preencha em um buraco que é meu? Qual que é a minha expectativa em relação ao outro? Olha um pouquinho para isso. Se você escreveu certo, o Rafael já falou aqui que leu certo. Então, se você escreveu certo, são quantos relacionamentos? E o que aconteceu com o anterior? Por que que não deu certo? E o anterior, por que que não? Olhe tanto para isso. Mais um relacionamento, mas nunca vai ter fim. Senão você vai chegar com 80, 90 anos. Por que que eu demoro tanto tempo para achar um novo relacionamento? A pergunta seria: por que que meus relacionamentos nunca são suficientes? Por que que o meu relacionamento nunca é suficiente? Eu preciso de um próximo, eu preciso de um outro. Eu olharia primeiro para isso, para essa questão. Ok? É isso. Muito bom encontrá-los como sempre. Muito A gente bom. vai mais uma vez fazer uma pausa no ITK Comenta pelas próximas 2 semanas. Esse primeiro semestre, de fato, ficou um pouco mais atribulado. Não é o que a gente costuma fazer, geralmente a gente passa um pouco mais, mas a partir da semana que vem vocês vão entender e vão acompanhar o porquê. Então, nas próximas 2 semanas a gente não tem ITK Comenta, mas nós retornamos dia 14 de maio, se eu não me engano. Tá bom? É por um bom motivo, Por um bom motivo. certo? Tchau, Nos vemos às pessoal. 20. Até breve. Beijo. Tchau.